lá, estamos começando mais uma edição do Mais Saúde. Hoje vamos conversar com Bruce Bonfim, cabeleireiro e maquiador aqui do Salão Pinup. Vamos conversar um pouco sobre pincéis. Então, explica pra gente um pouco melhor por que existem tantos pincéis, qual a finalidade de cada um, como que a gente vai poder limpar, enfim, vamos ter um assunto bastante longo. Começa explicando pra gente, então, como que funciona o uso dos pincéis. Bom, na verdade, assim, a mulher quando ela vê essa quantidade imensa de pincéis, ela meio que se assusta. Né? Ela fica se perguntando realmente por que tantos pincéis. Na maquiagem profissional é necessário realmente que a gente tenha vários instrumentos para que a gente possa, através de cada um deles, conseguir um efeito diferenciado. Né? Ter uma maquiagem mais detalhada, conseguir fazer contornos mais precisos. Então hoje eu vou estar mostrando para a tua telespectadora, para a nossa telespectadora, né? Para que existem tantos pincéis, para que eles servem, né? De que forma eles são utilizados, porque aquela que quiser de repente ter uma maquiagem um pouquinho mais profissional em casa, né, vai ter a oportunidade de conhecer todos esses instrumentos. Ótimo, okay? Vamos lá então. Bom, então para a gente começar, eu vou apresentar esse primeiro pincel. Esse primeiro pincel aqui nós utilizamos para corretivo. Então você percebe que é um pincel com cerdas bem macias, cerdas alongadas e fininho, para quê? Para que você possa aplicar o corretivo nas áreas mais minuciosas do teu rosto. Para dar continuidade, o pincel para base. Né? Muitas pessoas utilizam esponjinha para aplicar a base. Está errado? Claro que não. Mas se você quer uma cobertura mais perfeita, uma aplicação mais profissional, o uso do pincel ele é extremamente importante. Tá? Então é um pincel de cerda sintética e bem macia, para quê? Para que ela possa espalhar o produto sem absorver. Aqui o nosso próximo pincel, o pincel para o pó facial. Muitas mulheres também usam um pó compacto para corrigir, tirar aquele brilhozinho do rosto, né, aquele suorzinho que apareceu ali de repente, controlar o brilho durante a festa, tá? Mas na hora de realizar a maquiagem é importante que você utilize o pó facial. Ele por ser mais fininho e mais translúcido, então ele consegue abranger o teu rosto inteiro, ele consegue corrigir os poros, as imperfeições, tá? E a gente percebe que esse pincel ele não é arredondado como um pincel normal, comum que a gente vê. Tá? Ele tem a cerda retinha, é o pincel também com cerda muito macia. Tá? Para quê? Por que ele tem a cerda retinha? Porque ele adere melhor ao pó. Entendi. Se for um pincel arredondado, você vai colocar dentro do teu estojinho do pó, quando você puxa o pó cai inteiro. Tá? E esse aqui não, o pó consegue permanecer na base e você vai aplicando no rosto, tá? Aonde você quer, na quantidade que você quer. Bem, já que você estava explicando a parte de pó compacto, e no caso do pancake, como que seria? Bom, o pancake ele obrigatoriamente tem que ser aplicado com uma esponjinha. Porque geralmente você utiliza uma esponjinha umedecida, né, para fazer a retirada do pancake da embalagem e aplicar no rosto. Então não tem outra alternativa. Não é pincel, não, tem que ser com a esponjinha, ok? Então vamos Continuando, lá. falando de sombra. Geralmente, quando você compra uma sombra, o pincel que vem dentro é como se fosse esse aqui, né? É o que vem no uma estojinho esponjinha, básico, né? Tá? Essa esponjinha ela realmente é interessante para quem não tem muita habilidade na hora de fazer a aplicação da sombra. Por quê? Porque ela adere melhor ao produto. Tá? Mas quem já tem um pouquinho mais de prática, um pincel como esse, ó, com cerda curta, flexível, mas nem tanto, tá? E arredondadinho também vai auxiliar na aplicação da sombra. Você já prestou atenção naquele tipo de maquiagem que fica aquele contorno ao redor da pálpebra, geralmente bem escuro, da pessoa que é uma maquiagem bem marcante? Aquele contorno ele é muito delicado de fazer. Geralmente a gente vê em fotos, em modelos, Exatamente. Em revista, né? E tem muita mulher que gosta de fazer isso em casa, aprende a fazer automaquiagem e gosta disso. Só que se você não usa o instrumento correto, você não consegue fazer aquele contorno preciso e fininho. Vai ficar mais borrado do que Exatamente. maquiado. Então esse pincelzinho bem fininho como esse, ó, chanfrado, ele vai te dar a condição necessária para você fazer aquele contorno da pálpebra. Entendi. Que você gosta, que você vê nas revistas, que você vê nas atrizes de televisão, tá? Então esse pincel é um pincel ideal para fazer esse tipo de trabalho. Aqui, esse é o pincelzinho que eu geralmente utilizo para aplicação do delineador. Existe o delineador líquido, né? Aquele que quando você abre ele já vem com aquele pincelzinho fininho, mas está muito em alta, principalmente as marcas mais profissionais, estão utilizando o delineador em pasta. Tá? É como se ele fosse uma cerinha, como se ele fosse uma pastinha. Tá?
Então as mulheres estão conseguindo lidar melhor com esse tipo de delineador. Só uma dúvida aqui, explicando o que é a palavra chinfrada, quando ele sobe... Isso, exatamente. Não é reto, não é reto, retinho, não é em curva. Esse assim. aqui, ele é arredondado. Tá. Ok? Esse aqui, ele é retinho. Certo. Ok? E esse é o chanfrado, é quando ele tem um tipo corte telhado. declinado. Exatamente. Entendi. Bem, vamos continuar então com os pincéis. Estamos falando com Bruce Bonfim, maquiador e cabeleireiro aqui do Pinup. Vamos continuar então? Vamos lá, vamos continuando. Lá. Próximo pincel desse arsenal de instrumentos, né? Espero que vocês não estejam tão confusas aí em casa, mas qualquer coisa é só assistir o programa, novamente grava, assiste de novo, manda um e-mail para a Grazi e ela passa as informações para você. Esse é o pincel para aplicar o batom. Ok? Ótimo. Geralmente a mulher ela já tem o hábito de aplicar o batom diretamente na boca. O que vem em bastão, né? Exatamente, aquele batom que vem em bastão. Só que hoje esse produto ele já vem de diversas formas. Ele vem em bastão, ele vem de forma mais líquida, né? Ele vem glossinha, bisnaga. Isso, em gloss, em bisnaga. Ele vem também em pasta, um batom bem mais cremoso. E a mulher muitas vezes acaba deixando de ter acesso a esse tipo de produto porque ela não tem o instrumento correto para usar. Continuando com os nossos pincéis. Esses dois pincéis, tá, são utilizados para fazer o famoso esfumado. Ok? Esse aqui maior e mais grosso, ele é um pincel também é arredondado, tá? Cerda muito macia e um pouquinho mais larga para que você possa fazer o esfumado dos olhos. Tá? Desde que não seja numa área tão minuciosa. Então aplicou aquela sombrinha escura no canto interno do olho, no canto externo do olho e quer esfumar para ficar mais sofisticado, mais chique, mais glamouroso. E esse outro aqui também é um pincel para esfumar. Porém, ele é o pincel para esfumar zonas mais delicadas, mais detalhes, tipo esfumar o cantinho externo do olho, tá? Esfumar o cantinho interno do olho. Tá? Hoje está muito em alta aplicar o lápis nos olhos e não deixar ele com o traçado marcado. Então também vai mais uma dica para as mulheres que querem ficar com uma maquiagem mais sofisticada. Aplique o lápis normalmente, na parte superior dos olhos como você está acostumado. Pegue um pincelzinho como esse, vai lá e esfume. Né? Tire aquele traço marcado, você vai ficar com uma maquiagem de revista. Continuando, blush. Blush é um problema para as mulheres, né? A grande maioria delas não sabe aplicar ainda mais blush. com o nosso bronzeado curitibano aqui, né? Que a gente quer dar uma corzinha, mas não pode ficar chiquinha. E a mulher nunca sabe a intensidade do blush, a cor do blush. Aliás, esse é um dia que a gente podia conversar, né? Falar sobre blush com as mulheres. Claro, mais uma dica. Então, Espere. não sabe qual é a intensidade que tem que ser passada, não sabe qual é a cor que tem que ser passada, não sabe em que região do rosto é para ser passado o blush, tá? Então, aquelas que estão muito preocupadas com o traço do blush, aqui vai uma dica. Hoje, o blush moderno é aquele que você aplica na região da bochecha para que ele te dê um ar de saúde. Aquele blush muito marcado, geralmente é utilizado nas passarelas, mas na moda atual, no dia a dia da mulher, esse blush não está mais tão em alta. Mas eu tenho dois pincéis para apresentar. Ambos são macios, tá? De cerdas naturais, correto? Porém, um você percebe que ele é meio chanfradinho e a quantidade de pelos, a densidade dos pelos é menor do que a do outro. E esse tipo de pincel é quando você vai passar um blush que tem um pouco mais de identidade, um blush terracota, um blush marrom escuro, um blush bronzan. Muitas mulheres gostam muito de usar. Por que é interessante esse pincel? Primeiro porque ele é fininho e você consegue espalhar ele de uma forma que você controla melhor. Tá? Segundo, a pouca densidade dos pelos faz com que ele também pegue pouco produto. E esse aqui eu adoro para fazer esse efeito de bochecha saudável. Tá? Ele também pega pouquinho produto. Olha como é macio esse pincel. Muito. Tá? Ele pega pouquinho produto e ele é mais interessante para você fazer esse traço menos marcado, essa coisa mais atual, mais moderna. Tá? Que você aplica, coloca ele na bochecha, faz movimentos circulares em direção à raiz do cabelo e a aplicação ficou perfeita. Correto? E para a gente finalizar, esse pincel muita gente não sabe para que é. Né? Olha para esse pincel, um pincelzinho esquisito. E ninguém sabe para que é. É o pincel leque. Tá? Esse pincelzinho ele é utilizado para quê? Depois que você fez toda a sua maquiagem, respingou uma sombrinha, né? Um pozinho, uma poeirinha da sombra aqui, pincel leque para isso.
Se você passa o dedo ou usa um pincel mais grosso que oferece uma tensão maior àquela poeirinha da sombra, ela já suja. Já marca. Tá? Esse pincel ele é muito leve, os pelos são muito suaves, então à medida que você usa ele para varrer aquela sombrinha, ele varre sem sujar. Entendi. Tá? E ele também é utilizado para um outro fim, que é para aplicação do iluminador. Geralmente as mulheres colocam um iluminador na zona T, que a gente chama, né? Nariz, testa, queixo, né? Aqui um pouquinho acima do blush. Então, como o iluminador é uma sombra um tanto quanto, como é que eu posso dizer? Se não for aplicada com muito cuidado, ele marca demais, ele é brilhosa, ela é iluminada, fica feio. Então agora, como limpar os pincéis? Ah, é verdade, isso é importante, né? Isso é importante. Aquilo que você utiliza como descartável, você utiliza 1, 2, 3 vezes e joga fora e troca por outro. Mas esses pincéis geralmente não são tão baratos assim, um pincel de boa qualidade. Não necessariamente você precisa de um kit completo, você pode escolher os pincéis que você prefere utilizar de acordo com a maquiagem que você utiliza, tá? Mas é importante realmente saber como lavá-los, saber como guardá-los. Então, como que eu lavo o pincel? Da mesma forma que eu lavo o meu cabelo, tá? Com shampoo e condicionador. Se não tiver shampoo, pode ser também utilizado com um sabonetinho líquido, correto? Então aplica, massageia sempre na direção do pelo, tá? Remove todo e qualquer resíduo do detergente e do condicionador também, enxague bem, tá? Pode ser com uma água morna, não quente, uma aguinha morna que ajuda a eliminar melhor os resíduos, tá? Então lave como se fosse seu cabelinho, shampoo e condicionador para os pincéis ficarem sempre macios, sedosos, conservados, ok? E como que eu vou secar? Ou você pode secar com um ventinho morno do secador, não quente. E se for usar o secador, sempre na direção do pelo. Nunca jogue o jato ao contrário do pelo, sempre na direção do pelo, tá? Ou, de preferência, deixe eles cobertos com uma toalhinha que vai absorvendo essa umidade e deixe eles secar naturalmente. Mais uma dica de como cuidar dos pincéis, como usar os pincéis. Bruce, muito obrigada pela sua participação e a gente vai estar sempre aqui com o Bruce, com o Salão Pin Up, trazendo novidades, tudo para você ficar sempre mais bela.